Jesus coming back will be the answer to her sorrow's cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found. God shall take away all sickness and the suffering here we lie. After Jesus shall come back to earth again. Oh, the Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound to have no tender. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years will have no victory. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years will have no victory. After Jesus shall come back to earth again. Do you love him? And the blood was a positive sign that the Lamb died. Oh, they believed the Lamb died. E o sangue era um sinal positivo que o cordeiro havia morrido, não algo manufaturado. O cordeiro havia morrido. And the Holy Ghost is a positive token that your Lamb died and you receive the token upon yourself, for His very life is in you. E o Espírito Santo é um sinal positivo que o seu cordeiro morreu e que você recebeu sobre si o sinal, porque sua própria vida está em você. Yeah, man. There's no make-believe. Está vendo? Não há nada manufaturado. There's no put on. There's no impersonation. It's there. You know it. Não há fingimento, não há imitação. Está aí. Você sabe disso. You know it. The world knows it. The token is there. Você sabe disso. O mundo sabe disso. O sinal está aí. No matter how good the person was. Não importava quão boa a pessoa fosse. Might be a Bible student. It might be any kind of a good church member. Pode ser um estudante bíblico, pode ser qualquer tipo de um bom membro da igreja. It might be a good person. It might be a denominational head. It might be the hierarchy of Rome. Pode ser uma boa pessoa, pode ser um cabeça denominacional, pode ser a hierarquia de Roma. I don't know who it is, but it don't make anything. Eu não sei quem seja, não faz diferença. But Israel, any Bible student knows that Israel was a type of the church. Exactly to the promised land. Porém, Israel, qualquer estudante da Bíblia sabe que Israel foi um tipo da igreja, exatamente para a terra prometida. That's where she's journeying. But when the evening time come and the journey was on, there was one solemn requirement. E é onde ela está peregrinando. Mas quando chegou o entardecer e estavam já para sair de viagem, havia um requisito solene. No matter how much Jew he'd been, how well he kept his crops, how well he'd taken care of the neighbors. Não importava o quanto fosse judeu, o quanto havia cuidado de suas colheitas, o quanto havia cuidado dos vizinhos. How much he had done, how good a member he was, how much tithes he paid. Quanto havia feito, que bom membro fosse, quanto dízimo havia pago. All these things was fine, that was okay. Todas essas coisas estavam bem, isso estava bem. He was a good man, recognized among his people as a good man, but without the token of the blood, he perished. Fosse ele bom homem, reconhecido entre sua gente como um bom homem, mas sem o sinal do sangue, ele perecia. Amen. Oh, may God help me, both present and to pin that down. Oh, que Deus me ajude com os presentes e nas fitas para fixar isso. No matter, you might have preached the gospel, you might have cast out devils, you might have spoke with tongues. Não importa, você pode ter pregado o evangelho, você pode ter expulsado demônios, você pode ter falado em línguas. You might have shouted, danced in the spirit, but without the token. Você pode ter gritado, dançado no espírito, mas sem o sinal. You say, can I do it? Paul said you could.
Você diz, é possível fazer isso? Paulo disse que seria possível. Though I speak with tongue like men and angels, though I give all my goods to feed the poor, my body to be burned as a sacrifice. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, embora eu entregasse todos os meus bens para sustento dos pobres, meu corpo para ser queimado como sacrifício. I have faith to move mountains and these things. I'm nothing yet. Tivesse fé para transportar os montes e estas coisas, ainda assim nada seria. Hallelujah. Don't rely upon that. It's the token. Não confie nisso, é o sinal. No matter how much you've done, how good you are, when the wrath of God flashes, it'll only recognize the token. Não importa quanto você tenha feito, quão bom você seja, quando a ira de Deus subitamente ocorrer, ela unicamente reconhecerá o sinal. It is a token that a price has been paid that's been required. É um sinal que um preço que foi requerido foi pago. And the price that was paid was the life of Jesus Christ, and He gave His life, E o preço que foi pago foi a vida de Jesus Cristo, e Ele deu sua vida. and His Spirit comes back up on you as a token that you received. E o Espírito dele volta sobre você como sinal que você foi recebido. And you carry the token with you. Day and night, not just on Sunday. E você leva o sinal consigo dia e noite, não somente no domingo. It's all the time. You have the token. É o tempo todo que você tem o sinal. When the blood shall be a token unto you. Quando o sangue vos será por sinal. You say, I still believe. I am a believer. That's all right. Você diz, mesmo assim eu creio, eu sou crente, isso está bem. But if you reject the token, then how are you going to be a believer? It speaks against you. Mas se você rejeitar o sinal, então como vai ser crente? Ele fala contra você. See? It speaks against your testimony that you do. Veja, fala contra seu testemunho, o que você faz. Bible student, good person, church member, ever what you are, it doesn't mean a thing. Yes, sir. Estudante da Bíblia, boa pessoa, membro da igreja, seja o que você for, não significa nada. Sim, Senhor. Maybe your father's a preacher. Maybe your mother was a saint. Pode ser que seu pai seja pregador, pode ser que sua mãe tenha sido santa. That's okay. They have to answer for themselves. Pode, isso está bem, eles têm que responder por si mesmos. As I said, people trying to make God some big old fat doty grandfather. See? A bunch of grandkids. Como tenho dito, as pessoas tentam fazer de Deus um grande velho gordo, avô caduco, vejam, e um bando de netos. Like little Rickies and Elvises, and there's no harm in them. Como pequenos Ricks e Elvis, e não há mal neles. Not God, He has no grandchildren. He's a father. Não, Deus, ele não tem netos, ele é um pai. You got to be born again. You're not big soft doty. A pessoa tem de nascer de novo. Ele não é um bobo caduco. He's a God of judgment. Ele é um Deus de julgamento. The Bible speaks He is. His wrath is fierce. A Bíblia fala que ele é. Sua ira é terrível. Don't you trample on that and expect the goodness of God someday take you in your sin and take you to heaven. Não vá você pisar nisso e esperar que a bondade de Deus um dia o tome no seu pecado e o leve ao céu. If He'd have done that, He'd excuse all this year. And it took He. Se ele fizesse isso, ele excusaria tudo isto aqui e teria aceitado Eva. Believe His word, or you'll perish. Ou você crê na palavra dele, ou você perecerá. And when you believe His word, the token will be upon you. E quando você crer na palavra dele, o sinal estará em você. Death was ready to strike Egypt that night, at any time. A morte estava para cair sobre o Egito aquela noite, a qualquer hora. It was a fearful time. All their ceremonies, all their feast days and fast days. Foi um tempo muito temível. Todas suas cerimônias, todos seus dias de festas e dias de jejuns. God had visited them. God had showed His great signs and wonders in the midst of them. Deus os havia visitado. Deus tinha mostrado seus grandes sinais e maravilhas no meio deles. What is that? Now stop a minute. Que é isso? Agora, pare um minuto. God had showed them His grace. He'd give them a chance. Deus havia lhe mostrado sua graça. Ele havia lhes dado uma oportunidade. They couldn't turn it down. They said, oh, there's nothing to that's nonsense. Eles não podiam rejeitar isso e dizer, não tem nada de especial nisso, é bobagem. It's just some up in the cataracts, there's an eruption of red mud flew out. That's what makes the sea red. É só algo ali na catarata. Houve uma erupção de barro vermelho que saiu e foi isso o que tornou o mar vermelho. Then the hail came. Then the frogs came. Então veio a saraiva. Logo vieram as rãs. God had prepared a place
place and put His word in a prophet's mouth, and what he spoke had come to pass. Deus havia preparado um lugar e havia colocado sua palavra na boca de um profeta, e o que ele falava acontecia. And they seen it. They couldn't deny it. E eles viam, eles não podiam negá-lo. What Moses called for, that's what Moses got from God, because he only spoke the word of God. Aquilo que Moisés chamava, isso era o que Moisés recebia de Deus, porque unicamente falava a palavra de Deus. He said, I'll make you a God. Ele disse, eu o farei um Deus. Moses was a God to them. See? Moisés era um Deus para eles, vê? They know no difference, so he said, you'll be a God and Aaron will be your prophet. Eles não conheciam nada diferente, então ele disse, você será um Deus e Arão será seu profeta. See, you'll be like a God. For I'll take you, your voice, and I'll create with you. Veja, você será como um Deus, pois eu tomarei a ti, tua voz e contigo criarei. Now speak and the people can't deny, because right there it is. E falarei, e o povo não poderá negá-lo, porque ali está. What you say will happen. O que você disser sucederá. Oh, my. Yeah. Oh, que coisa, aí está. I'll show you those things. Eu te mostrarei essas coisas. And Egypt saw it. Oh, e o Egito viu. They saw it just before the evening time, or just at the evening time. Eles viram exatamente antes do entardecer ou exatamente ao entardecer. He showed them his goodness. He showed that he could take it away, heal. Ele lhes mostrou sua bondade. Ele mostrou que ele podia tirar, curar. Magicians try to do the same thing, the impersonators. You always find them. Os mágicos tentaram fazer a mesma coisa, os imitadores. Sempre se encontra esses. There was Jambres and Jambres, they stood there, but when it comes to the real thing, they didn't have it. Ali estavam Janes e Jambres, ali se encontravam eles. Mas quando se tratou da coisa que era verdadeira, eles não a tinham. Isto é certo. They followed along a little while, but after a while, their folly was made manifest. Eles seguiram por um tempinho, mas depois de um tempo a loucura deles foi manifestada. And don't the Bible say the same thing will happen in the last days? E não diz a Bíblia que a mesma coisa sucederá nos últimos dias? As Jambres and Jambres withstood Moses, but their folly was made manifest. So will it be again. Como Janes e Jambres resistiu a Moisés, porém sua insensatez foi manifestada, e assim será novamente. Vem. There it is, man of perverted mind, reprobates concerning the truth, the fact. Ali está, homens de mentes pervertidas, réprobos quanto à verdade, o fato. They might have congregations and great things and great high, big, fiery things, but the hour will finally arrive. Pode ser que tenham congregações e grandes coisas, e grandes altas, grandes coisas floreadas, mas a hora finalmente chegará. Stand steady with the token. That's what God wants us to do. Fique firme com o sinal, isso é o que Deus quer que façamos. Hold to His word. Don't move from it. Stay right with it. The Bible said so. Mantenha-se com sua palavra, não se mova dela, fique exatamente com ela. Assim nos diz a Bíblia. Death was striking. A morte estava golpeando. God had showed them mercy, showed powers and signs. Deus tinha lhes mostrado misericórdia, mostrado poderes e sinais. Now let's stop just for a moment or two on that clock there. Agora vamos parar por uns momentinhos naquele relógio ali. Let's just think in our minds back what He promised would happen in the last days. Vamos lembrar em nossa mente o que ele prometeu que aconteceria nos últimos dias. I wonder if we haven't just about check up too. Eu me pergunto se a nós também não nos convém fazer uma averiguação. Vem? He's done all these things and yet they still desired not to repent or to believe the message of the day. Ele tinha feito todas estas coisas e ainda assim eles não desejavam se arrepender ou crer na mensagem do dia. They still didn't want to do it. Although it had been displayed before them and had been surely made known. Eles continuam a não desejar, embora tenha sido exposto ante eles e certamente tenha sido mostrado. And when you see such things taking place, it's a sign of oncoming judgment. Judgment will follow those things. E quando você vir tais coisas sucedendo, isso é um sinal de um juízo muito próximo. O juízo seguirá tais coisas. It's always done it, and this won't be no exception. The judgment follows grace. Sempre tem sido assim e não será nenhuma exceção. Vem, o juízo segue a graça. When mercy is spurned, there's nothing left but judgment. So it'll always follow. Quando a misericórdia é desprezada, não resta nada senão juízo. Assim ele sempre seguirá. Now, see, every spiritual happening is a sign from God. Agora a cena. Todo acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Be careful, notice that. See? Watch. Seja cuidadoso. Observe isso. Veja.
Note, Every spiritual happening, everything that happens is a sign. todo acontecimento espiritual, tudo que sucede é um sinal. We're not here by accident. These things just don't happen by accident. It's a sign. Nós não estamos aqui por casualidade. Estas coisas não sucedem simplesmente por casualidade. É um sinal. It's a sign to get to safety quickly. É um sinal para ir ao lugar seguro rapidamente. Noah was a sign to his generation. Elijah was a sign to his. John was a sign to his. Noé foi um sinal para a sua geração. Elias foi um sinal para a sua. João foi um sinal para a sua. Vem. Everything, the message of the hour is a sign. Tudo, a mensagem da hora é um sinal. Watch it, look what it's doing. See? Observe-a, veja o que ela está fazendo. Vem. It's a sign. Everything has a meaning. É um sinal. Tudo tem um significado. And no other time could this type of a message ever happen. E em nenhum outro tempo este tipo de mensagem podia ter sobrevindo. It could not have come in Luther's day. Could have come in Wesley's day. It couldn't even come in Pentecostal day. Não podia ter vindo no dia de Lutero, não podia ter vindo no dia de Wesley, tampouco teria vindo no dia pentecostal. It couldn't do it. See? There's been no such thing happen. And yet it's promised in the Bible. Não podia ser assim. Vem, não há tal coisa não tem acontecido e, no entanto, estava nos prometida na Bíblia. Vem, We're at the end. nós estamos no fim. Nothing could happen. It couldn't have happened until this time. It's happening for a sign. Nada podia acontecer, não podia ter acontecido até esse tempo, e está acontecendo como sinal. Wonder, what is the sign? Qual será o sinal? Oh, little people. My brother, sister, get under that token quickly. Oh, estimado povo, meu irmão, irmã, entre debaixo daquele sinal rapidamente. Don't take no substitute. Don't do that. See, don't just imagine. Vê? Não aceite nenhum substituto. Não faça isso, vem? Não simplesmente o imagine. You stay there until you know that the token is applied. Until your whole, the mind that was in Christ is in you. Fique ali até que você saiba que o sinal está aplicado, até que seu todo, a mente que estava em Cristo esteja em você. Until all the nonsense of the world is gone. Until the whole heart's desire is Him. Até que todas as tolices do mundo hajam desaparecido. Veja, até que ele seja todo o desejo de seu coração. Vê? Then you know something's happening. Isso, então você sabe que algo está acontecendo. Jesus said, "These signs shall follow them that believe." Not make believers, but believers. See? Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que creem. Não crentes manufaturados, mas crentes. Está vendo? Now, we don't want to take any chance on it. You mustn't do it. Agora não queremos arriscar isso de jeito nenhum. Você não deve arriscar. The message of the hour is a sign to the churches. It's a sign to the people. A mensagem da hora é um sinal para as igrejas, é um sinal para as pessoas. Are you catching it? Não, vocês estão compreendendo isto? I hope on the tape that they're doing the same thing in other parts of the world. Eu espero que os que ouvem a fita que estejam de mesma forma, vejam, e outras partes do mundo. See? The hour sign is here. Vejam, a hora do sinal está aqui. There's a token that's got to be applied. And no other time could ever come. Há um sinal que tem de ser aplicado e em nenhum outro tempo podia ele ter vindo. Notice God's preparation for that time. Observe a preparação de Deus para aquele tempo. Now, as we know that the Bible said all those things happen for example to us. Agora, como sabemos que a Bíblia disse, todas aquelas coisas sucederam como exemplos, vejam vocês, para nós. Notice, when God got ready to judge Egypt, first He made a preparation. Observe, quando Deus estava para julgar o Egito, ele primeiramente fez uma preparação. What did He do at the first time? He never changes His order. O que fez ele ali na primeira vez, ele nunca muda sua ordem. The first time, when he made his preparation, He sent a prophet with a message. A primeira vez, quando ele fez sua preparação, ele enviou um profeta com uma mensagem. First thing He done to His people was send a prophet with a message. A primeira coisa que ele fez para seu povo foi enviar um profeta com uma mensagem. The next thing He done to identify this prophet,
He sent a pillar of fire for identification. To identify. A próxima coisa que ele fez para identificar este profeta, ele enviou uma coluna de fogo para identificação, para identificá-lo. And the third thing he sent was a token. That's exactly right. E a terceira coisa que ele mandou foi o sinal. Foi exatamente isso mesmo. The token, what was the token mean? Assurance. O sinal, qual era o significado do sinal? Segurança. First, his prophet with the message. Primeiro, seu profeta com a mensagem. He identified himself with a pillar of fire, with his prophet. Ele identificou a si mesmo com uma coluna de fogo com seu profeta. Then he sent a token to get under this blood that he had accepted this substitute death in your place. Então ele enviou um sinal para entrar sob este sangue de que ele tinha aceitado esta morte substituta em seu lugar. Then the blood was a token that he looked that you had heard the message, believed on the pillar of fire. Então o sangue era um sinal que lhe olhou de que você tinha ouvido a mensagem, crido na coluna de fogo, And had accepted the substitutionary that he had provided for you. e tinha aceitado o substituto que ele havia provido para você. And you were under the blood of the very chemistry of the life that went out for you. E você estava sob o sangue da própria química da vida que foi entregue por você. My, what a perfect thing that is. You're under the blood. Que coisa perfeita é essa? Veja, você está sob o sangue. Now you're under the Spirit. Under the Holy Spirit. Agora você está sob o Espírito Santo, está vendo? See, you believe the message of the day. Está vendo? Você crê na mensagem do dia. See, you believe the power, the pillar of fire. You believe that. See, and you do. Veja, você crê no poder, na coluna de fogo. Você crê nisso. Veja, e você crê. Now look, just to believe it is not enough. Agora veja, simplesmente crer nisso não é suficiente. Not to walk around where it's at isn't enough. Não, para caminhar ao redor de onde ele está não é suficiente. See, that's to make yourself worse. Veja, isso torna você pior. For he that knoweth to do good and doeth it not, to him it's sin. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. See? Those borderline believers, Jesus spoke of the same thing. Veja, esses crentes que só chegam até a fronteira, Jesus falou da mesma coisa. Hebrews, the 6th chapter. For it is impossible for those who were once enlightened and have been made partakers of the Holy Spirit and have tasted of the good word of God and the world to come. Hebreus capítulo 6. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e do mundo por vir, If they shall fall away to renew themselves again to repentance, seeing that they crucify to themselves the Son of God and count the covenant of the blood wherewith they were sanctified with. e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, vendo que crucificaram para si mesmos o Filho de Deus e tiveram por profano o testamento do sangue, por meio do qual eles foram santificados. The chemistry there sanctifies, it ain't the token. A química aí santifica, não é o sinal. The blood's not the token now, the life is the token. O sangue não é o sinal agora, a vida é o sinal. The life could not be there because it was an animal. A vida não podia estar lá porque era um animal. The chemistry was the token. You'd have to have literal blood applied on the door. A química era o sinal, tinha que se aplicar sangue literal na porta. But now it's the Holy Spirit. Mas agora é o Espírito Santo. We're coming to it just in a moment to prove that. See? It's the life that is the token. Chegaremos a isto dentro de um momento para provar isso. Veja, é a vida que é o sinal. Your life has gone, and you are dead, and your life is dead. Sua vida já não existe, você está morto e sua vida está morta. You are hid in God through Christ and sealed in there by the Holy Spirit. Você está escondido em Deus através de Cristo e selado aí pelo Espírito Santo. The mind that was in Christ is in you, A mente que estava em Cristo está em você. and Christ and the Bible and the Word is the same. E Cristo, e a Bíblia e a palavra são a mesma coisa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Then you and the Word and God and Christ are the same. Então você e a palavra e Deus e Cristo são a mesma coisa. And if ye abide in me and my Word, you ask what you will, and be done. See? E se estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vem? Put the power right into Moses' lips to go out there with his Word and speak. Frogs come. Amen. Speak. Frogs left. Speak. Lice come. Speak.
Life left. Amen. Colocou o poder nos lábios de Moisés para ir lá com a palavra dele e falou, e as rãs vieram. Falou, e as rãs se foram. Falou, vieram os piolhos. Falou, vida, os piolhos se foram. Amém. But then the token was required for all Israel. Mas então requereu-se o sinal de todo Israel. All Israel was required of this token. De todo Israel requereu-se este sinal. And then when I see the token, I'll pass over you. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Oh, my, what an assurance. Oh, mas que coisa! Que segurança! Israel coming out of Egypt was a type of the antitype today. Israel saindo do Egito foi um tipo do protótipo hoje. Egypt was the church, and Israel represented the bride. O Egito era a igreja e Israel representava a noiva. And as Israel come out of Egypt, so does the bride come out of the church. See? E assim como Israel saiu do Egito, da mesma maneira saiu a noiva da igreja. Vê? Because there has to be something there for it to come out of. And it's got to come out of, so if it was a type, Porque tem que haver algo aí de onde ela possa sair. E ela tem que sair, então, se isso foi um tipo. the church is down in Egypt, in the world, and in sin. And does not care a tinker about your token. A igreja está lá no Egito, no mundo e no pecado. E não se importa nem um pouquinho quanto ao seu sinal. They don't even believe it. But Israel loved it. For it was salvation to them. Eles nem sequer creem nisso. Porém, Israel o amou porque para eles era salvação. Oh, amen. Praise God. Oh, it should make us happy. It should make our heart. Isso deveria nos deixar felizes. Deveria fazer com que nossos corações... Oh, apply. Church, don't fail, will you not? Aplique-o, igreja. Não vá falhar. Queira não falhar. Don't let the sun set. Don't rest day or night. Não deixe que se ponha o sol. Não vá repousar nem de dia nem de noite. Don't take no chance. It won't work, children. It won't work. You must have the token. Não se arrisque. Não dará certo, filhos. Não dará certo. Vocês têm de ter o sinal. You say, I believe, yes. I believe the message. That's all right, but that's good. Você diz, eu creio, sim, eu vou. Eu creio na mensagem. Está bem, mas isso é bom. But you must have the token. Mas você tem que ter o sinal. Do you hear Branham Tabernacle? Está ouvindo o Tabernáculo Branham? You must have the token displayed. Você tem que ter o sinal exposto. Without it, all your believing's in vain. Sem ele, todo o seu esforço em crer é em vão. Vê? You'll live a good life. You listen to what the Word says. You go to church and try to live right, that's fine. But that's not it. Você vive uma boa vida, você ouve o que a palavra diz, você vai à igreja, trata de viver direito, isso está bem, mas isso não é ele. When I see the blood, that's the token. Vendo eu o sangue, esse é o sinal. And the token here is not, because what E o sinal aqui não é porque o que é... he had to see the actual chemistry. Because the life had gone. He had gone from as an animal. Ele tinha que ver a química propriamente dita, porque a vida havia saído dele, era um animal. But here, it's his own life that was in the blood. Porém, aqui é a própria vida dele, aquela que estava no sangue. And the chemistry was only a signal or a sign of sanctification, but the life itself is the token. E a química unicamente era um indicativo ou um sinal de santificação, mas a própria vida é o sinal. For without the circumcision, without the token, you're not even in the covenant. Pois sem a circuncisão, sem o sinal, você nem sequer está no pacto. The whole thing works together. A coisa inteira funciona em harmonia. If you say you're circumcised to the word and it only, then you'll believe the word. Se você diz que está circuncidado pela palavra e por ela somente, então você crerá na palavra. If you believe the word, then the token's got to come. Se você crê na palavra, então o sinal tem que vir. For he said, repent, be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pois ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. There you are. Oh, my. Aí está você. Oh, que coisa! Notice, then the preparation for his promise
promised land people. Observemos então a preparação do seu povo da terra prometida. Notice what he did. Observe o que ele fez. First, he had a people that he had made a land for them. He had prepared a land for them. Primeiramente, ele havia preparado uma terra para seu povo. Ele tinha preparado uma terra para eles. And now he sent down there a preparation for it, for the promised land people. E agora ele enviou ali uma preparação para isto, para as pessoas da terra prometida. It was only for those who were predestinated to that promised land. Right. Era somente para aqueles que estavam predestinados para a terra prometida. And how he done it? He sent a prophet with a message, identified it by a pillar of fire. E como ele fez isto? Ele enviou um profeta com uma mensagem, a identificou pela coluna de fogo And gave a token that they could rest assured that it was right. e deu um sinal para que pudessem ficar descansados que tudo isso estava correto. That's right. It was for consolation. Isso mesmo, isso foi seu consolo. Israel coming out of Egypt then was a type. Israel saindo do Egito então foi um tipo. This is the antitype of the church coming out of the denomination. Este é o protótipo da igreja saindo das denominações. Now, not all denominations, I mean the bride. See? Agora, nem todos se denominam. Eu me refiro à noiva, vem? Some people, some of the independents just as bad as the denominations. Sometimes worse. Algumas pessoas, existem alguns dos independentes que estão tão ruins quanto os denominacionais, às vezes piores que eles. I'm talking about the applied token. Eu estou falando sobre o sinal aplicado. The token agrees with every word. O sinal está de acordo com toda a palavra, vem? It's got to because it is the word. Ele tem de estar, porque ele é a palavra. It's the life that was in the word. Ele é a vida que estava na palavra. My words are spiritual. They are life, said Jesus. See? Minhas palavras são espirituais, elas são vida, disse Jesus. Está vendo? When Moses began his ministry in Israel with great signs, you see, Quando Moisés começou seu ministério ali em Israel, com grandes sinais que vocês veem, Israel quickly gathered from all over Egypt to Goshen, coming back to the home place, because they know something was fixing to happen. Israel rapidamente se ajuntou, procedendo de todo o Egito para Gósen, voltando ao lugar de origem, porque sabiam que algo estava para suceder. Oh, what a type. Oh, que tipo! Oh, they come from the east and west. Oh, eles vêm do leste e oeste. They come from the lands afar. That's right, you heard the song. Eles vêm de terras longínquas. Isso é correto. Vocês já ouviram este hino? To feast with the king, to dine as his guest. Festejar com um rei, cear como convidados seus. How blessed these pilgrims are, Quão abençoados são estes peregrinos, beholding his hallowed face, aglow with love divine. contemplando sua face santa, brilhando com amor divino. Blessed partakers of his grace as gems in his crown to shine. Benditos os participantes de sua graça, como gemas em sua coroa brilham. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Ó Jesus, breve virá, nossas provas então terminarão. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Ó, que seria se nosso Senhor nesse momento viesse buscar aqueles que estão livres do pecado? Oh, then would it bring you joy, or sorrow and great despair? Ó, isso te traria regozijo ou tristeza e grande desespero? When our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. Quando nosso Senhor em glória vier, nós o encontraremos nos ares, Displaying a token. expondo o sinal. I'll raise him up in the last days. E eu o ressuscitarei nos últimos dias. Certainly, we're in the days. Certamente, estamos nesses dias. The people gathered into Goshen. They were ready. They knew something was fixing to happen. As pessoas se reuniram em Gósen. Elas estavam prontas. Elas sabiam que algo estava para acontecer. It's just like you take ducks when it's time for swarming, they all run right together. Elas estavam como... Tome os patos. Quando é tempo de se aglomerarem, todos seguem juntinhos. When bees, everything else gets ready, some instinct draws them. Quando as abelhas e tudo mais se preparam, há um certo instinto que as atrai. The Holy Spirit draws the people. O Espírito Santo atrai as pessoas. Oh, when it comes time for the great wrath of God to fall, there come two ducks, male and female. Oh, quando chegou o tempo da grande ira de Deus cair, ali vem 2 patos, macho e fêmea. Here come two geese, male and female. Aqui vem 2 gansos, macho e fêmea. Here come two horses, male and female.
Something other full of the predestinated. Aqui vem 2 cavalos, macho e fêmea. Algo os estava atraindo, os predestinados. The rest of them perished. Os demais pereceram. Yeah. The rest of them perished. Os demais pereceram! But those who felt that tug to come in, they know that ark was prepared. Porém, aqueles que sentiram aquele puxãozinho para entrar, eles sabiam que aquela arca estava preparada. It was a token that there's coming a rain. Era um sinal que vinha chuva. They know that there was coming a rain. Eles sabiam que vinha chuva. No matter what the display was and what other people thought, they know. Não importava a aparência das coisas e o que outras pessoas pensavam, eles sabiam. There was something inside of them that get into there right quick. Havia algo dentro deles que dizia, entrem ali rapidamente. Get into there because that's the only place that's going to be safe. Entrem ali porque esse é o único lugar que será seguro. Because God prepared a prophet. He set the ark as a sign. Said get in there. And the rain was coming. Porque Deus preparou um profeta, ele mandou a arca como sinal, disse, entrem aí. E a chuva se aproximava. And they went right in there, 2 by 2. E eles entraram direitinho ali, 2 a 2. All the animals went in 2 by 2 into the ark. Todos os animais entraram, 2 a 2, para dentro da arca. Because they got beneath it, no matter what they're at, and all outside of that ark perished. Porque estavam debaixo dela, não importava o que o resto, e todos os que estavam fora da arca pereceram. All outside of the token of the blood perished. Everyone, Todos que estavam fora do sinal do sangue pereceram, todos. and everyone outside of the token of the Holy Ghost will perish. E todo aquele que está fora do sinal do Espírito Santo perecerá. No matter how good, how much church members. Não importa quão boa a quantidade de membros da igreja. There's a lot of them in the days of Noah, there's a lot of them in the days of Moses. Havia muitos nos dias de Noé, havia muitos nos dias de Moisés. But a man that failed to apply the blood as a token he perished. Porém, qualquer homem que falhou em aplicar o sangue como sinal pereceu. Those who failed to go in the ark perished. Aqueles que falharam em entrar na arca pereceram. Those who failed to come into Christ, for he is the ark. Aqueles que falharam em entrar em Cristo, pois ele é a arca. 1 Corinthians 12 said, by one Spirit we're all baptized into one body. 1 Coríntios 12 disse, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. The mythical, not church, but the mythical. Not the denomination, the mystical body of Jesus Christ. O místico, não a igreja, mas o místico, não as denominações, o corpo místico de Jesus Cristo. By one Spirit, capital S-P-I-R-I-T, Spirit, we are all immersed into this one body. Por um Espírito, E-S-P-I-R-I-T-O, com maiúscula, Espírito, somos todos imergidos neste corpo. Then the token is on the door. For you are in Christ. Então o sinal está sobre a porta, pois você está em Cristo. That he was the one, your sacrifice, who stood the judgment. E ele foi o único, seu sacrifício, quem tomou o juízo. And when God looks upon that, he can't do a thing. E quando Deus vê isso, ele não pode fazer nada. You're just as safe as you can be, because God in Christ is the self-same person. The Spirit been made flesh and dwelt among us. Você está tão seguro quanto possa estar, porque Deus e Cristo são a mesma pessoa. O Espírito foi feito carne e habitou entre nós. And there is God with his own self. And you're his own children into the body. E ali está Deus consigo mesmo, e você, seus próprios filhos, no corpo. There you are. Not a chemical, but the Spirit. I will pass over you. Aí está você, não uma química, mas o Espírito. Eu passarei por cima de vós. And they come from all Egypt together into this one place so they could be under this token. Eles vieram de todo o Egito para se juntarem num determinado lugar para que assim pudessem estar sob este sinal. And they've come from Methodists, Baptists, Presbyterians, Lutherans, Pentecostals, everything else to get under the token. E vieram dos metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, pentecostais e tudo mais, para estarem debaixo do sinal. Just exactly like it was then. Exatamente como foi então. It was a pillar of fire was represented there. Ali estava a coluna de fogo representada, One told the other, another told another, another told another, and first thing you'll hear, they all begin to come. e um contava para o outro, outro para o outro, outro contava para o outro, e sem se esperar, eis que todos eles começaram a chegar. They begin to come and they watch the sign of God. They said, judgment's at hand. Eles começaram a vir e começaram a observar o sinal de Deus. Eles disseram, o juízo está próximo. Then the prophet said, I've heard from God. There will be a token. And you put the blood upon the door.
Então o profeta disse: eu ouvi de Deus, haverá um sinal, e vocês coloquem o sangue sobre a porta. Slay the lamb, put the blood upon the door, and that'll be a token because death is fixing to strike. Matem o cordeiro, coloquem o sangue na porta. Isso será um sinal porque a morte está a ponto de atingir. Let me tell you today as his servant, unless the token is on the door, there is a spiritual death going to strike. Deixe-me dizer-lhes hoje, como servo dele, a menos que o sinal esteja sobre a porta, há uma morte espiritual que vai atingir. And all churches are headed back for the World Council of Churches. E todas as igrejas estão se dirigindo de volta ao Concílio Mundial de Igrejas. They're all going back to Catholicism, and only those who are genuine, born again, is going to stay out. Todas elas estão voltando ao catolicismo. É só os que genuinamente nasceram de novo são os que ficarão fora. Remember not your Pentecostal denominations, because you're already in it. Shows they are dead. Recorde, nem suas denominações pentecostais, porque elas já estão dentro. Mostra que elas estão mortas. They are perished. They sacrificed. They went back. Pereceram, elas sacrificaram, elas voltaram. They put him outside the door, but he's looking for the token. Elas o colocaram para fora da porta, mas ele está buscando o sinal. Because the only thing they relied upon was speaking in tongues. Porque a única coisa que eles confiaram foi no falar em línguas. Don't you rely upon no speaking in tongues, no nothing else. Não vá você confiar no falar em línguas, nem em nenhuma outra coisa. But let the token itself be there. The person of Jesus Christ, His own life in you. Mas deixe o sinal mesmo estar aí. A pessoa de Jesus Cristo, a própria vida dele em você. Circumcise not just this, that, but circumcise your whole being. Now you and Christ are one. Não circuncide só isto, aquilo, mas circuncide todo o seu ser, até que você e Cristo sejam um. Christ is in you, and His life lives out through you. Cristo está em você, e a vida dele se manifesta através de você. Now, from all Egypt. Agora, de todo o Egito. And look, now as we see what they did, as we see the time appearing, we're commanded to do the same thing. Did you know that? E vejam agora, enquanto vemos o que fizeram eles, enquanto vemos o tempo se aproximando, foi nos ordenado fazer a mesma coisa. Você sabia disso? Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine.